Meu Deus, abre a porta. Open Meu Deus, door! sim, droga. Yeah, damn. Desgraçado. Bastard. Esta é Belgorod, e é aqui que a cidade está lutando para sobreviver sob o ataque mais devastador que já viu desde que a guerra começou. Na noite de 24 de janeiro, esta cidade fronteiriça russa experimentou o inferno. Os novos mísseis HIMARS da Ucrânia mergulharam a cidade em completa escuridão num instante. Usinas termoelétricas foram atingidas, transformadores explodiram e a água foi completamente cortada. Até a mídia russa teve que admitir: Belgorod está acabada. Mais de 40 mísseis atingiram o coração do reduto seguro de Moscou. Isso não foi um movimento aleatório, foi vingança pelo ataque a Kiev. Putin queria congelar Kiev, mas a Ucrânia respondeu incendiando Belgorod. As explosões que ecoaram nos céus de Belgorod na noite de 24 de janeiro foram, na verdade, uma demonstração concreta de meses de preparação estratégica e evolução tecnológica da Ucrânia. De acordo com dados de fontes OSINT, o ataque foi sem precedentes em sua intensidade. Para entender a vingança, devemos primeiro olhar para o crime. Na noite de 24 de janeiro, a Rússia lançou um dos maiores ataques de sua história em Kiev. Mísseis hipersônicos Kinzhal, Zircon, mísseis balísticos Iskander, todos foram lançados com um único propósito: deixar Kiev na escuridão e no frio. As usinas termoelétricas 5 e 6 foram alvo, mas a resposta dos ucranianos foi clara: se não há luz, acenderemos nosso próprio fogo. E esse fogo caiu sobre Belgorod. As Forças Armadas da Ucrânia, AFU, Forças de Mísseis, implantaram seus ativos mais avançados antes mesmo de a fumaça ter se dissipado do enorme bombardeio de mísseis da Rússia visando a infraestrutura civil em Kiev. Dois atores críticos estavam na vanguarda da arquitetura desta operação: mísseis HIMARS de nova geração e mísseis de cruzeiro Flamingo com uma baixa seção transversal de radar, baixo RCS. O povo de Belgorod começou a assistir a um espetáculo de fogos de artifício no céu noturno, mas esse espetáculo rapidamente se transformou em um pesadelo. Aproximadamente 40 a 50 mísseis foram direcionados à cidade de forma coordenada. Vídeos compartilhados em canais locais do Telegram, mostrando o horror da situação, documentaram o profundo choque na frente doméstica da Rússia, com civis gritando: "Abra a porta", enquanto corriam para abrigos. Sem droga. Os sistemas de defesa aérea S-400 e Pantsir da Rússia foram oficialmente paralisados sob este intenso bombardeio de mísseis. Os principais alvos do ataque não foram edifícios selecionados aleatoriamente. A Ucrânia mirou na usina termoelétrica de Belgorod. E nós, críticos de energia, com dados de ataque de precisão. A cena da enorme bola de fogo provou que os mísseis atingiram a sala de turbinas, a parte mais sensível da usina. Em uma usina termoelétrica, a parada das turbinas significa que o sistema desliga em segundos. De fato, após as explosões, o centro da cidade e os bairros ao redor foram instantaneamente mergulhados na escuridão. O governador de Belgorod, Gladkov, tentou encobrir o fracasso do exército, medindo a profundidade das crateras no local dos destroços, mas não conseguiu esconder a destruição causada por mais de 50 explosões. O alcance desta operação não se limitou a Belgorod. Ataques também foram realizados em regiões estratégicas como Oriol, Briansk e Penza. As explosões que ecoaram nos céus de Belgorod na noite de 24 de janeiro, destruindo a doutrina de defesa aérea da Rússia, foram muito além de uma simples escaramuça de fronteira. Elas foram uma das operações de destruição simétrica mais sofisticadas da história militar. Para entender a anatomia desta operação, precisamos voltar o calendário apenas 3 dias para o ataque em Oriol, em 21 de janeiro. Porque a escuridão total em Belgorod foi, na verdade, o resultado daquele gatilho tecnológico acionado em Oriol. Enquanto a Rússia tentava congelar a Ucrânia em uma era do gelo, ao atacar a infraestrutura energética de Kiev com mísseis KH-22 e Kinzhal, a resposta da Ucrânia veio na forma da estratégia de cegueira energética. A primeira e mais letal fase dessa estratégia ocorreu em Oriol, no dia 21 de janeiro. A Ucrânia implantou seu próprio monstro a jato chamado Flamingo no campo de batalha. Flamingo não é apenas um drone. É um divisor de águas com um alcance de 3.000 km e uma baixa seção transversal de radar, baixo RCS. O ataque do Flamingo à usina de calor e energia combinados, CHP, em Oriol, deslizando ao nível das copas das árvores, provou ao mundo inteiro a cegueira em baixa altitude dos sistemas russos S-400.
A ogiva de 1.150 kg que o Flamingo lançou sobre a sala de turbinas abriu a primeira grande fissura na rede elétrica unificada da Rússia, UPS. Mas o verdadeiro apocalipse eclodiu na noite de 24 de janeiro em Belgorod. Abalada pelo ataque do Flamingo em Oriol e deslocando seus recursos de defesa aérea para o norte, a Rússia deixou Belgorod completamente indefesa. As forças de mísseis das Forças Armadas da Ucrânia viram essa brecha e implantaram seus pacotes HIMARS de nova geração. Descrito por fontes russas como o bombardeio mais longo, este ataque foi o produto de um gênio tático. Os mísseis não foram direcionados a alvos aleatórios. Eles travaram no centro de controle, torres de resfriamento e estações transformadoras principais de 750 kV da usina termoelétrica de Belgorod, TPP. A guerra não ficou na fronteira. Enquanto a eletricidade está cortada, o combustível está queimando. Os drones de longo alcance da Ucrânia explodiram o depósito de petróleo Penza Nefteprodukt na cidade de Penza, a centenas de quilômetros atrás das linhas de frente. Combustível para tanques, calor para cidades, tudo foi alvo simultaneamente. O ataque ao depósito de petróleo Penza Nefteprodukt em Penza, na noite de 23 de janeiro, mostrou que a Ucrânia havia começado a estrangular não apenas as linhas de energia da Rússia, mas também suas artérias logísticas de combustível. Este processo, que começou com o ataque Flamingo em 21 de janeiro, atingiu seu auge em 24 de janeiro com a conclusão oficial de Belgorod. A Ucrânia, usando as fraquezas técnicas da Rússia, conexões de rede e pontos cegos de radar com precisão cirúrgica, conseguiu levar a guerra aos nós mais estratégicos da Rússia. As luzes se apagando em Belgorod e a destruição maciça criada por Flamingo em Oriol são os primeiros dominós em um efeito dominó energético massivo que abalou toda a estrutura energética da Federação Russa. Para entender por que isso é uma catástrofe, devemos examinar a arquitetura pesada da Rússia, conhecida como Sistema de Energia Unificado, UPS. A rede de energia russa é uma cadeia que remonta à era soviética, onde cada região está interconectada. Quando grandes centros de produção, nós, como Belgorod e Oriol, ficam offline, o equilíbrio de tensão no sistema é perturbado. A carga se desloca para outras usinas, e o resultado é que transformadores ao redor de Moscou começam a explodir. A desconexão de Oriol em 21 de janeiro e de Belgorod em 24 de janeiro desencadeou o que chamamos de desequilíbrio de frequência na rede, um pesadelo técnico. Quando grandes nós de produção como Oriol e Belgorod se desconectaram, a carga elétrica massiva resultante caiu repentinamente sobre as regiões vizinhas, especialmente os subcentros ao redor de Moscou. Vimos as consequências disso na manhã de 25 de janeiro nos subúrbios de Moscou. Transformadores em áreas como Podolsky, Khinky, Zhukovsky e Elektrostal começaram a explodir um por um, incapazes de suportar a carga excessiva. Em vez de atacar diretamente o coração de Moscou, a Ucrânia levou a capital a um estado de paralisia sistêmica ao destruir as fortalezas energéticas na periferia. Com brilhantismo estratégico, a Ucrânia está minando a segurança energética de Moscou ao retirar os tijolos na periferia. Quedas de energia não apenas paralisam a vida civil, os sistemas de esgoto colapsam porque as bombas de água param. 60% das estações de comunicação móvel ficam offline e os sistemas de aquecimento param em temperaturas de inverno de menos 20 graus. O fato de 225 mil civis em Oriol ficarem sem aquecimento em condições de inverno congelante é o maior fator que desencadeia a agitação civil, caos. Putin havia prometido segurança ao seu povo em troca de obediência, mas a escuridão total nas ruas de Oriol e Belgorod foi a ruptura desse contrato social diante de milhões de pessoas. Em termos militares, essa situação serve à estratégia do exército russo de cegar o urso ao longo da fronteira. Os radares de defesa aérea da Rússia e os sistemas de guerra eletrônica, EW, são alimentados pela rede elétrica. Com a queda de energia, esses sistemas tiveram que mudar para o modo gerador. No entanto, um gerador não pode alimentar completamente todos os componentes de uma bateria S-400. Quando a eficiência cai, enormes lacunas se abrem para os drones da Ucrânia. Ao apagar Belgorod e Oriol, a Ucrânia essencialmente transformou a segurança de fronteira da Rússia em uma ilusão. Além disso, o impacto dessa situação na profundidade estratégica da Rússia é devastador. O fato de que apagões estão ocorrendo até mesmo em regiões do norte, como Murmansk, onde decolam bombardeiros russos devido a falhas em transformadores, mostra quão frágil é a infraestrutura da Rússia. A admissão do governador de Murmansk, Chibis, de que os reparos levarão tempo, é, na verdade, prova de que toda a Rússia está à beira de um colapso de infraestrutura, devastada.
Com os ataques de 21 e 24 de janeiro, a Ucrânia mirou não apenas nos transformadores, mas na capacidade da Rússia de funcionar como um Estado. A destruição de Belgorod e o choque tecnológico criado pela Operação Flamingo em 21 de janeiro declaram que um limiar irreversível foi cruzado na guerra. Isso não é apenas retaliação, é o cheque-mate estratégico da doutrina da Rússia invencível de Putin. A Ucrânia descartou efetivamente as restrições de munição impostas a ela pelo Ocidente com os sistemas de nova geração que usou em Oriol, o Flamingo e a destruição de Belgorod. Isso marca o início de uma era em que Kiev agora escreve suas próprias regras do jogo. Olhando para o quadro maior, vemos que o conceito de refúgio seguro da Rússia desapareceu completamente. A guerra costumava estar confinada ao território ucraniano. Agora, um depósito de combustível em Penza ou uma sala de turbinas em Oriol está dentro do alcance primário dos alvos da Ucrânia. Esta situação coloca os planejadores militares russos em um terrível dilema. Ou você retira seus sistemas de defesa aérea das linhas de frente e os implanta dentro das cidades para proteger as usinas de energia, ou assiste suas cidades mergulharem na escuridão, uma a uma. Esta é uma situação de zug-zwang no xadrez. Qualquer movimento que a Rússia faça, a derrota é inevitável. O sucesso de sistemas como o Flamingo em 21 de janeiro, em uma profundidade estratégica como o Oriol, provou quão vulnerável é a arquitetura de defesa aérea em camadas da Rússia, S-400 Pantsir, contra alvos de jatos de baixa altitude. Esta assimetria tecnológica está criando uma onda de pânico sistêmico dentro das forças armadas russas. Se um míssil com um alcance de 3.000 quilômetros pode atingir Oriol tão facilmente, quem pode afirmar que a rede elétrica no centro de Moscou está segura? Esta pergunta é o maior pesadelo ecoando pelos corredores do Kremlin. Economicamente, esses ataques sistemáticos ao setor energético russo custaram ao país mais de 700 milhões de dólares em perdas diretas até janeiro de 2026. No entanto, o dano indireto é o colapso da capacidade de produção da Rússia e do moral civil. A escuridão em Belgorod e Oriol é a prova visual mais clara de que o regime perdeu o controle, entra em pânico. Canais locais do Telegram tornaram-se agora centros de caos além do controle do regime. O custo econômico atingiu níveis impressionantes. Em janeiro de 2026, a conta pelos ataques ao setor energético russo ultrapassou 700 milhões de dólares. Mas a maior destruição está ocorrendo nas mentes do povo russo. A ilusão de Putin de "a guerra está longe, você está seguro", que ele prometeu ao seu povo, foi destruída a cada explosão em Belgorod. A visão de 600 mil civis correndo para abrigos no escuro com lanternas mostra que a maior promessa do Kremlin, o contrato de estabilidade e segurança, não é mais válida. Pânico e caos são agora a realidade compartilhada não apenas das cidades fronteiriças, mas de 44 diferentes regiões em toda a Rússia. Além disso, a fragilidade do sistema de energia unificado da Rússia, UPS, mostra que não é apenas uma fraqueza militar, mas também uma indicação de que a capacidade administrativa do regime entrou em colapso. Este mapa de destruição que se estende de Murmansk a Krasnodar é a evidência mais clara de que a guerra agora chegou ao coração da Rússia. A chantagem energética de Putin agora está voltando como um bumerangue para atingir seu próprio povo. A destruição das redes de energia está paralisando não apenas o poder militar da Rússia, mas também sua capacidade de desempenhar suas funções básicas como Estado. A doutrina da Ucrânia de "você me machuca, eu te machuco" continua a abrir fissuras irreparáveis na frente interna da Rússia. Em última análise, este duelo energético, que ocorreu entre 21 e 24 de janeiro, prova que a Ucrânia ganhou superioridade estratégica. O que aconteceu naquela noite em Belgorod e a revolução tecnológica que começou com Flamingo em Oriol provaram que o vencedor da guerra não será mais determinado pelo número de tanques, mas pela inteligência estratégica. Cada transformador que parou é uma cicatriz no mito da fortaleza inexpugnável de Putin. Ao prender a Rússia dentro de sua própria rede de energia, a Ucrânia forçou Moscou a um duelo sombrio. Putin perdeu a grande aposta de arrastar suas próprias cidades para a Idade do Gelo, enquanto tentava levar a Ucrânia de volta à Idade da Pedra. A destruição em Belgorod e o efeito Flamingo em Oriol são os nomes daquela enorme brecha na muralha defensiva da Rússia que nunca se fechará. A guerra não é mais uma notícia distante para a Rússia. É a própria essência daquela escuridão ameaçadora que se infiltra pelas suas janelas todas as noites. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global,
inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado